além de ambos exercerem-se de modo bastante diferente, ainda ocorrem em planos bem diversos. Capítulo 25 – O problema da mistificação. Pergunta: todos os médiuns podem ser mistificados? Ramatiz: a mistificação mediúnica ainda é problema que requer minucioso estudo e análise isentos de qualquer premeditação pessoal, porquanto nela intervêm inúmeros fatores desconhecidos aos próprios médiuns que são vítimas desse fenômeno. A Terra ainda é um planeta em fase de ajuste geológico e de consolidação física. A sua instabilidade material é profundamente correlata à própria instabilidade espiritual de sua humanidade. Em consequência, ainda não podeis exigir o êxito absoluto no intercâmbio mediúnico entre os vivos e os mortos, pois que depende muitíssimo do melhor entendimento evangélico que se puder manter nessas relações espirituais. Só os médiuns absolutamente credenciados no serviço do bem, e assim garantidos pela sua sintonia à faixa vibratória espiritual de Jesus, é que realmente poderão superar qualquer tentativa de mistificação partida do além-túmulo. Na verdade, os agentes das sombras não conseguem interferir entre aqueles que não se descuidam de sua conduta espiritual e se ligam às tarefas de socorro e libertação dos seus irmãos encarnados. Pergunta: a mistificação que pode dar-se com o médium significa porventura descuido ou indiferença dos seus guias espirituais? Ramatiz: ela é fruto de circunstâncias naturais criadas pelo medianeiro, ou do descuido daqueles que ainda imaginam a sessão espírita como um espetáculo para impressionar o público. O espírito mistificador sempre aproveita o estado de alma, a ingenuidade ou a vaidade do médium para então mistificar. No entanto, podemos vos assegurar que a mistificação não acontece à revelia dos mentores do médium, embora eles não possam ou não devam intervir, tudo fazendo para que os seus intérpretes redobrem a vigilância e a acuidade psíquica, a fim de se fortalecerem para o futuro. Na verdade, a maioria das mistificações deve-se mais ao amor próprio exagerado, à preguiça mental, e também ao excesso de confiança dos médiuns no intercâmbio tão complexo e manhoso com o plano invisível, em que se abandonam displicentemente à prática de sua faculdade mediúnica. Pergunta: baseando-nos em vossas palavras, pressupomos que a maioria dos médiuns pode ser mistificada, não é assim? Alguns confrades espíritas explicam-nos que a mistificação, em certos casos, tem por objetivo principal extinguir a vaidade do próprio médium. Há fundamento em tal afirmação? Ramatiz: os mentores de alta estirpe espiritual nunca promovem qualquer acontecimento deliberado de mistificação mediúnica, e não o fariam mesmo que pudesse servir de advertência educativa para o médium vaidoso. O próprio médium é que oferece ensejo para a perturbação ou a presença indesejável no seu trabalho. Algumas vezes a base da mistificação é kármica, e por isso o médium não consegue livrar-se dos adversários pregressos, que o importunam a todo momento, procurando mistificá-lo de qualquer modo e dificultar-lhe a recuperação espiritual na tarefa árdua da mediunidade. Não cremos que a vaidade dos médiuns desapareça só porque sejam vítimas da mistificação coletiva. Em geral, quando eles comprovam que foram iludidos pelos desencarnados, sentem-se profundamente feridos no seu amor próprio e então se revoltam contra a sua própria faculdade mediúnica. E assim, em muitos casos, o médium mistificado e revoltado pela decepção de ter sido humilhado na mistificação, mais rapidamente desiste da tarefa mediúnica que o ajudava a amortizar a dívida kármica, terminando por corresponder exatamente aos propósitos maquiavélicos dos seus perseguidores do além. Alguns médiuns já abandonaram a prática mediúnica, alegando que foram traídos na sua boa intenção e não receberam o devido adjutório do alto, o que lhes seria justo esperar. São raros os que admitem, sem quaisquer susceptibilidades, que dia mais ou dia menos podem ser mistificados, não por culpa dos seus mentores, mas pela imprudência, pelo descaso, vaidade ou interesse utilitarista com que às vezes são dominados,
oferecendo ensejos para infiltração de espíritos levianos, irresponsáveis e malévolos no exercício de sua mediunidade. Os desocupados do além-túmulo espreitam astutamente qualquer brecha vulnerável que se faça no caráter do médium ou perturbação no seu trato com a família amiga ou ambiente de trabalho, para assim interferirem durante a queda na frequência vibratória espiritual e lograrem a mistificação que depois desanima, decepciona ou enfraquece a confiança. A mistificação ainda significa determinada cota de sacrifício na prática mediúnica. Assim como acontece em certas profissões humanas, seja a engenharia, a advocacia ou a medicina, em que os seus profissionais, com o decorrer do tempo, vão eliminando gradativamente os equívocos dos primeiros dias, até se firmarem definitivamente na sua tarefa profissional. Pergunta: qual o meio mais eficiente para o médium livrar-se das mistificações dos desencarnados? Ramatiz: sem dúvida é a sua conduta moral e integração incondicional aos preceitos sublimes da vida espiritual superior. Se o médium pautar todos os seus atos e subordinar seus pensamentos à diretriz doutrinária do Cristo Jesus, ele há de se ligar definitivamente às entidades superiores responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade terrena, que o imunizarão contra os espíritos maquiavélicos. A paciência, a bondade, o desinteresse, a renúncia, a humildade e o amor são as virtudes que atraem os espíritos bons e sinceros, absolutamente incapazes de agir de modo capcioso ou com intenções subversivas. As intromissões de espíritos indesejáveis no exercício mediúnico comprovam a distração do médium, que imprudentemente abre sua residência psicofísica aos irresponsáveis do mundo invisível. A desculpa de certos médiuns de que, apesar de sua boa intenção no serviço mediúnico, foram mistificados, não é suficiente para os livrar dos espíritos maquiavélicos, galhofeiros e inescrupulosos, que operam contra todas as criaturas interessadas na libertação do homem. Muitos médiuns, apesar de bem-intencionados, são no entanto vaidosos, ingênuos, ignorantes, fanáticos ou excessivamente personalistas, oferecendo ensejo para os desencarnados perversos os perturbarem no intercâmbio mediúnico. Os espíritos sagazes, maus e pervertidos pouco se importam com a boa intenção dos encarnados, interessa-lhes unicamente descobrir o defeito moral, a ingenuidade mental ou a confiança tola daqueles que se entregam ao serviço superior. Não é bastante ao médium visualizar um objetivo bom, para então livrar-se de qualquer mistificação do além. É preciso que ele compreenda que os espíritos astutos, capciosos e cruéis ainda gozam da regalia de serem invisíveis. Aliás, Allan Kardec tratou cuidadosamente do assunto das mistificações no Livro dos Médiuns quando, após ter indagado aos espíritos sobre esse problema, recebeu a seguinte resposta: parece-me que podeis achar resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só é porque merece. Capítulo 27, tópico 303, das mistificações. Pergunta: porventura o guia deixa de intervir a favor do seu médium, no caso da mistificação? Ramatiz: o principal objetivo da pedagogia espiritual é conduzir o homem ao seu aperfeiçoamento angélico, pois em sua intimidade permanece indestrutível a centelha espiritual, que é a emanação do próprio Criador. A função do mundo físico, astral e mental,
é proporcionar às almas a oportunidade de se tomarem conscientes de si mesmas, pois, embora elas existam aparentemente separadas, todas são oriundas da mesma fonte criadora. Os caprichos, as teimosias, a preguiça, a negligência e os descasos espirituais, que significam os pecados dos seres, Deus os tolera porque representam as fases do processo evolutivo, em cuja luta heróica eles vão tomando conhecimento de si mesmos e desfazendo-se dos prejuízos e equívocos que retardam a sese angélica. O homem deve decidir conscientemente sobre aquilo que já o satura na vida transitória material, pois a sua libertação das ilusões da carne deve ser efetuada sem violências ou imposições draconianas, que somente o empurram para frente, mas não o esclarecem. Os pecados, que são combatidos e esconjurados por todos os instrutores religiosos, são apenas os equívocos da alma titubeando na sua marcha pelas estradas planetárias. Assim como o jovem estudante reconhece mais tarde e lamenta os erros cometidos nas provas do seu exame colegial, apontados pelo professor, o espírito do homem lastima depois o tempo perdido nos seus equívocos espirituais, tudo fazendo para recuperar-se dos deslizes condenáveis. Assim como não vos é possível cultivar flores formosas sem que primeiramente sepulteis suas raízes no solo adubado com detritos repugnantes, o espírito do homem também só desenvolve os seus poderes e alcança sua glória angélica depois de fixar-se no seio da matéria inferior dos mundos planetários. Os equívocos, as mistificações e as contradições espirituais de muitos médiuns ainda são frutos dos seus deslizes e imprudências cometidas no passado, quando feriram as mesmas almas que hoje os mistificam e se desforram do além-túmulo. A mistificação, nesse caso, é apenas o efeito da lei do karma, em que, embora a semeadura seja livre, a colheita é obrigatória. Pergunta: o médium poderia livrar-se da mistificação com afastamento dos espíritos mistificadores? Ramatiz: trata-se de um problema que não será solucionado com o simples afastamento dos espíritos mistificadores de junto dos médiuns, de vez que esse afastamento depende da renovação moral dos médiuns e do seu sincero perdão àqueles que lhes atuam prejudicialmente. Conforme já vos temos lembrado, as moscas se afastam devido à cura das feridas e não pelo seu incessante enxotamento. Geralmente o médium é mistificado pelos seus velhos comparsas, vítimas ou algozes do passado. Por isso, deve demonstrar a sua sincera humildade e o seu amor àqueles que o ferem, tanto quanto lhes feriu outrora. Os espíritos adversos, do passado, obtém maior êxito na sua empreitada malfeitora quando suas vítimas estão oneradas pela mediunidade de prova, o que lhes toma o perispírito mais devassado para o lado de cá e facilita a infiltração obsessiva. Eles procuram incentivar a vaidade, o amor próprio, o capricho, o orgulho, a falsa modéstia e demais defeitos que possam exaltar a personalidade do médium, o qual, muitas vezes, valoriza demais a sua faculdade, deixando-se vencer pelo delírio da autossuficiência e impermeabilizando-se às intuições benfeitoras do seu guia. Alguns médiuns imprudentes e vaidosos rejeitam quaisquer advertências alheias, assim como confundem a humildade com a sua própria ignorância. Assim tomam-se petulantes e se deixam dominar pelo puro animismo, pela autoexaltação e não escondem o despeito contra aqueles que ousam duvidar de sua mediunidade. Não tardam em perturbar a harmonia do ambiente que frequentam e o tomam em um clima de constrangimento e ansiedade, facilitando a divisão entre os menos conhecedores da doutrina espírita. Quando não recebem a lisonja de que se julgam merecedores, ou os demais companheiros subestimam-lhes o prestígio e o teor das mensagens do além-túmulo, eles então se mudam com armas e bagagens para outro ambiente espiritista, a fim de encontrar a compensação desejada. Com essa mudança insatisfeita, que é fruto da inconformação e do anonimato, a faculdade mediúnica perde então a sua fluência natural e domina o animismo incontrolável ou a fascinação sorrateira das sombras. A impaciência,
A indisciplina e a desforra terminam por desencorajar os próprios guias do médium, que não podem consumir o seu precioso tempo junto de quem só se preocupa com seu prestígio pessoal em detrimento do serviço benfeitor ao próximo. Pergunta: o médium que neste momento recebe o vosso pensamento também poderia ser mistificado? Ramatiz: e por que não? Não o consideramos mais privilegiado do que os outros médiuns, pois também não passa de um espírito onerado com a mediunidade de prova, para ressarcir suas dívidas kármicas do passado. Desde que ele negligencia em sua conduta moral e falseie as suas intenções espirituais, é certo que também será alvo dos espíritos maquiavélicos e mistificadores, que tudo fazem no além para neutralizar o serviço mediúnico benfeitor na Terra. O intercâmbio que o sensitivo efetua conosco é apenas o acréscimo que o alto lhe concedeu para sua própria recuperação espiritual. Mas nem por isso ele está isento dos experimentos e das retificações kármicas junto de sua família, dos seus amigos, de sua raça e na sociedade de que participa. Evidentemente, a sua primeira obrigação é sustentar o conjunto doméstico e cumprir os seus deveres sociais. Em seguida, atender aos deveres da mediunidade junto ao próximo. No entanto, semelhantemente a qualquer outro médium, cumpre-lhe exercer contínua vigilância sobre os seus próprios pensamentos e exercitar as virtudes superiores no seu coração. Há de viver corretamente acima de quaisquer pruridos da vaidade personalística, caso deseje garantir os princípios espirituais das mensagens que lhe enviamos daqui e impedir que as entidades subversivas deformem os nossos pensamentos. A faculdade mediúnica é o meio que faculta aos desencarnados a realização do serviço útil ao próximo. Mas para isso o médium que intercambia os princípios elevados do alto precisa viver em absoluta harmonia com aquilo que flui para os encarnados, se não quiser tornar-se o repasso dos espíritos levianos, irresponsáveis e mal intencionados. Qualquer médium distraído de suas obrigações comuns e ligado às aventuras menos dignas não passa de candidato eletivo à mistificação do invisível. Pergunta: não seria possível que o vosso médium, apesar de sua boa vontade, da conduta regular e do esforço sincero que despende para a filtragem dos vossos pensamentos, também pudesse ser iludido por alguma entidade experimentada no campo científico, filosófico e de intelecto avançado, que viesse a mistificar pela interposição de ideias corruptoras ou capciosas em vossas mensagens? Ramatiz: esse é um dos motivos principais por que preferimos fluir os nossos pensamentos por um médium intuitivo que seja estudioso, arguto, bem-intencionado e operoso, em vez de fazer por um médium sonambúlico que não seja mais do que simples máquina sem vontade própria no intercâmbio mediúnico. As nossas mensagens só foram ditadas através deste sensitivo depois que pudemos comprovar a sua capacidade para recebê-las. Sempre procuramos guiá-lo no desempenho de sua missão. No entanto, apesar de toda nossa vigilância, carinho e assistência, ele não se livrará da mistificação, caso deixe tudo a nosso cargo e se desvie da rota programada no espaço antes de sua atual encarnação. Capítulo 26 – As comunicações dos espíritos sobre tesouros enterrados. Pergunta: que dizeis de certos espíritos que, tanto nas sessões de mesas como em terreiros de umbanda, costumam indicar locais onde foram enterrados tesouros por piratas, jesuítas ou aventureiros? Em geral, eles explicam que certa parte do que for descoberto pode ser empregada em obras de beneficência, aliviando-se assim os infelizes que estão presos magneticamente ao local onde enterraram os tesouros. Ramatiz: as criaturas do que freneticamente se põem a procurar tesouros indicados por alguns espíritos desencarnados, recomendamos de princípio a advertência de Jesus, quando assim se exprimia: não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os consumem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consomem, porquanto onde está o vosso tesouro,
Aí também está o vosso coração. Mateus 6:19. Quanto às entidades que nas sessões mediúnicas indicam tesouros enterrados, na maioria das vezes trata-se de espíritos brincalhões, zombeteiros e irresponsáveis, que abusam da ingenuidade humana propondo empreitadas que citam a cobiça. Eles não guardam escrúpulos e, por isso, causam as maiores decepções, induzindo os encanados a empreenderem os mais exaustivos esforços físicos na abertura de túneis, em escavações em terrenos pedregosos e difíceis, para encontrarem os supostos tesouros, enquanto riem e gozam desbragadamente dos que se deixam fascinar pela avidez da fortuna fácil. No entanto, as almas que realmente enterraram joias, moedas ou demais valores, e que por isso sofrem aprisionadas à lembrança das coisas em que imprudentemente fixaram o seu ideal, raramente estão em condições de poder elucidar os encanados quanto ao local em que elas se encontram, pois, além de angustiadas pelas vibrações de cupidez e avareza que movimentaram no mundo físico, encontram-se desorientadas sob o guante dos fluidos mórbidos do astral inferior. Pergunta: mas não seria um empreendimento caridoso desenterrarem-se os tesouros que ainda aprisionam as almas imprudentes sob atroz sofrimento? Desde que os valores ocultos fossem aplicados em obras filantrópicas, porventura isso não poderia melhorar a situação espiritual dos espíritos infelizes que tolamente os esconderam. Ramatiz: mesmo que os ex-donos desses tesouros pudessem indicar os locais em que foram ocultos, nem por isso se poderia extrair deles a avareza, a rapacidade ou a cupidez ainda existentes no seu coração, fruto do profundo egoísmo de haverem pensado exclusivamente em si. Quer estejam ligadas aos seus tesouros enterrados, ou deles sejam afastadas, essas almas continuarão a sofrer em si mesmas os efeitos da causa mórbida que as levou a ocultar valores de circulação no mundo material. Sob a lei benfeitora justa do karma, aqueles que movimentam forças magnéticas, tocados pela cupidez e avareza, no enterramento egoísta de bens, deverão sofrer-lhes o efeito coercivo até a sua completa dissolvência. Pergunta: poderíamos supor que esse aprisionamento do espírito junto aos valores enterrados é imantação magnética fruto de um ato de magia, não é assim? Ramatiz: esses espíritos não ficam imantados magneticamente aos objetos ou tesouros enterrados devido a qualquer operação de magia. É a sua própria vontade que ali os prende, mobilizada como foi para um ato de profunda avareza e contrário às leis espirituais. Depois de desencanados tolda-se-lhes o raciocínio e passam a viver em constante pesadelo, dominados pelo medo de perderem aquilo em que puseram toda a sua força de posse e objetivo de vida. Na verdade, é crime perante as leis espirituais a subtração e o ocultamento de bens de circulação comum quando são isolados para atender ao egoísmo e à avareza dos seus donos. Pergunta: supondo-se que algum tesouro descoberto por criatura magnânima desprendida de quaisquer interesses pessoais seja por ela devolvido à circulação e aplicado em obras de caridade e filantropia, porventura o espírito que o enterrou não se livra do seu tormento espiritual, favorecido pelas bênçãos e a gratidão das criaturas beneficiadas? Ramatiz: se supuserdes que os tesouros desenterrados e depois distribuídos às obras de beneficência possam causar alívio e exonerar de responsabilidade os espíritos avaros e egoístas que os enterraram, então também tereis de admitir a eficácia das missas e das orações consagradas aos homens cruéis, desonestos e cúpidos, que usufruíram da existência humana exclusivamente em seu próprio bem, explorando o próximo. Aqueles que enterram tesouros ou objetos, movidos pela ganância e cobiça, ficam destituídos do direito de auferir as bênçãos e a gratidão das criaturas do que mais tarde são beneficiadas pelos valores postos em circulação. O bem é fruto espontâneo do grau espiritual do ser e não o produto de circunstâncias favoráveis. O tesouro enterrado, aplicado posteriormente por criaturas magnânimas em serviço benfeitor,
Não comprova que essa fosse realmente vontade daquele que o enterrou, caso ele ainda pudesse dispor novamente dos bens que segregou do meio. Mesmo no caso das almas sofredoras, que por vezes aparecem nos lugares ermos e conseguem apontar a algum médium ou encarnado ao local certo, onde em vida enterraram algum bem, elas ainda agem sob o interesse de se livrarem o mais cedo possível do sofrimento acebo que ainda as acicata no além, em consequência de sua estupidez e avareza. Então afligem-se para se desembaraçarem do tesouro que tão avaramente esconderam e não podem mais utilizar em face de atuarem no outro plano vibratório de vida. Elas não renunciam espontaneamente aos bens enterrados, mas assim o fazem porque ficam impedidas de usufruí-los, cedendo-os tal como reza o velho provérbio popular: quando não puderes carregar, dá ao próximo e então te aliviarás. Deste modo, não lhes cabem as graças das criaturas favorecidas pela distribuição dos valores que tinham sido segregados de modo ilícito e depois cedidos unicamente por força de circunstâncias dolorosas. A própria oração tem finalidade justiceira e por isso só beneficia quem fizer por merecer o que pede, pois não há injustiça nem privilégio no cosmo, mas, na verdade, a cada um será dado segundo as suas obras. Capítulo 27 – Considerações sobre a castidade por parte dos médiuns. Pergunta: a continência sexual, por parte do médium que presta serviço aos espíritos superiores, ajuda-o a melhorar o seu desempenho mediúnico? Isso apura-lhe o psiquismo e o favorece para o melhor intercâmbio vibratório com os seus comunicantes? Ramatiz: é de senso comum que Deus não estatue o ato sexual como uma prática deprimente capaz de rebaixar o ser humano quando precisa cumprir os seus deveres procriativos. É função técnica importantíssima para a continuidade da vida física nos orbes planetários, ensejando o acasalamento das forças criadoras do mundo espiritual com as energias instintivas do mundo da carne. Não é função impura ou censurável, quando desempenhada com esse objetivo nobre. Constitui-se, pois, no processo prodigioso que materializa e plasma na face do planeta a vida em todas as suas manifestações animais, ensejando a instrumentação de que o espírito necessita para apurar o seu raciocínio e entendimento espiritual. Não há dúvida de que o mais certo, perante as leis de alta espiritualidade, seria a relação sexual exercida somente em função procriadora, nas épocas devidamente apropriadas para o êxito da nova vida. No entanto, o temperamento instintivo dos homens terrenos, ainda instável no limiar da vida animal e do mundo angélico, acicata-os à procura de gozos às vezes insaciáveis e os escraviza às paixões violentas, transformando o ato sexual numa fonte contínua de prazeres que retarda a aventura espiritual. O comportamento sexual do homem terreno ainda é muito aberrativo e desatinado, em face de sua incapacidade para governar o seu instinto animal inferior, mormente se levar em conta que o animal, entidade primitiva, é um fiel seguidor das leis da procriação. Narra-vos a história e o paradoxo de espíritos lúcidos, geniais e boníssimos, que desceram ao nível mais degradante da escala sexual, sem poder dominar a força primitiva do instinto animal desgovernado. Mas não se pode condená-los por isso, pois mesmo as almas com certa prevalência espiritual sobre o físico, na sua atividade incomum na propagação dos valores superiores, por vezes são apanhadas de surpresa pela força inflamante da carne, que já supunham superada. Mesmo para o santo descido das alturas do paraíso, Jesus lançou a sua imorredora recomendação: orai e vigiai. Embora os vícios ou as paixões residam na própria alma e se projetem no cenário físico através da carne, a vida exige que o espírito comande a matéria, em cujo trabalho nem sempre consegue lograr o êxito espiritual desejado. Algumas almas de grau superior perturbam-se no trato com o potencial vigoroso das forças sexuais, embora depois sofram terrivelmente em sua consciência já desperta e se mostrem desapontadas para consigo mesmas. Lembram a hipótese de um homem que,
vestindo um traje branco e precisando descer a mina de carvão, contamina-se pelo pó de carvão toda vez que se descuida. Alguns espíritos benfeitores e regrados, quando do seu retorno às esferas paradisíacas, urtem a dor veemente do seu comportamento sexual contraditório no mundo físico. Embora se tenham devotado a todas as formas do bem, não puderam controlar os ascendentes biológicos que os impeliam à satisfação sexual desatinada. Em face do seu grau sideral, e devido ao sincero exame crítico de suas próprias consciências, tiveram de reconhecer a sua debilidade no trato aberrativo da prática sexual no mundo físico. No entanto, ser-lhes ainda mais prejudicial o falso puritanismo da contenção sexual semelhante à panela de pressão sem válvula de escape. O homem pode enganar a si mesmo, mas não consegue ludibriar a Deus, que forma o pano de fundo de sua consciência. Nenhum espírito pode furtar-se ao aguilhão sexual, que o fere incessantemente, exigindo-lhe o máximo esforço para não ser arrastado sob o desamparo espiritual. No campo da atividade sexual, o homem não pode julgar o próximo, pois a contenção, que muitas vezes se supõe ser virtude louvável, é apenas consequência do medo, da ausência de circunstâncias favoráveis, ou devido à noção pecaminosa da tradição religiosa. Raríssimas criaturas poderão afirmar, em sã consciência, que resistiriam sexualmente a todas as seduções e oportunidades que para isso lhes oferecesse a vida humana, terminando seus derradeiros dias em sadia castidade. Mas o certo é que, enquanto o homem não se conformar com a realidade de que o prazer sexual é somente um espasmo orgânico de importante função biológica, ele há de ser escravo da vida física. De acordo com as leis que regulam as afinidades eletivas, os encarnados arregimentam companheiros bons ou comparsas detestáveis do além, conforme se sintonizem as frequências vibratórias mais altas ou mais baixas, que lhes inspirarão os desejos, os pensamentos e atos. Os prazeres deletérios ou os vícios insidiosos da carne são multiplicadores de frequência astral inferior, espécie de operação baixa que só consome o pior combustível do ser, e o impermeabiliza às elevadas sugestões do alto. Em consequência, o médium, como intermediário mais sensível com o mundo oculto, não pode gozar a proteção espiritual superior, caso ainda seja o escravo incontrolável das paixões animais inferiores. Então há de ser como a ave que, embora possua asas, não consegue voar porque seus pés estão atolados na lama. Pergunta: quais seriam as vossas considerações a respeito do ato sexual como se fonte de prazer, o que ainda é uma fraqueza tão comum na humanidade terrena? Ramatiz: sem dúvida, reconhecemos que Deus palpita na intimidade de toda a sua obra, assim como permanece no seio da maior virtude e também no do pior pecado, uma vez que o homem é fruto de sua própria essência. O fato de o homem ainda fazer do ato sexual um prazer comum não é afronta odiosa a Deus, pois ele não se ofende pelos equívocos ou pecados de seus filhos ainda ignorantes de sua realidade espiritual, inibidos de usufruir os prazeres elevados e duradouros do espírito, porque ainda lhes falta a capacidade psíquica para tal cometimento. Os terrícolas sublimam a sua ansiedade de gozo e ventura no epicurismo prazenteiro do ato sexual. Todos os indivíduos movimentam-se em contínuo processo de aperfeiçoamento e em cada um vai se operando a transformação mais lenta ou mais célere para o melhor. Deus não cria homens ao simples toque de um capricho, mas apura-lhes a consciência de modo a que eles mesmos possam desenvolver suas qualidades divinas inatas e preferir o que lhes pareça melhor. Em consequência, se o terrícola se satisfaz no intercâmbio das sensações animais, é porque ainda não atingiu a fase em que se tomará sensível aos prazeres definitivos do espírito angélico. Não se lhe pode exigir diferente atuação enquanto ainda ali falte dom para a percepção psíquica superior e a graduação espiritual capaz de compensar-lhe em espírito os gozos primitivos da vida carnal. O seu pecado, pois, não é um assíntio ato de provocação à divindade,
mas o fruto dos seus impulsos inferiores sem a força de controle espiritual. A criatura humana vive à procura do melhor prazer e da maior ventura, o que lhe é um direito de berço e impulsiona continuamente para a realização consciente de si mesma. Reza o conceito humano que Deus é a perfeição e, por isso, seus filhos também são marcados pelo desejo de alcançar o melhor e o mais perfeito, certos de que a verdade é encontrável em algum tempo. Os seres humanos então se deixam atrair pela magia do sexo, gozam e sentem-se transitoriamente compensados nessa mútua relação física, em que compensam no prazer fugaz da carne e a micedade de ventura espiritual. Mas o laboratório terreno possui todos os recursos para despertar e graduar a consciência do homem sideral, libertando pouco a pouco das amarras da carne transitória. O prazer sexual, portanto, após a compreensão consciente do homem e da mulher sobre a realidade espiritual, também será relegado para a condição inferior e superado pelos valores definitivos da vida imortal. No tempo justo, os terrícolas sentir-se-ão saturados por esse prazer físico efêmeros, que é um ardil da natureza para manter a continuidade da vida nos mundos materiais. E compreenderão que a verdadeira felicidade não é fruto das contrações e dos espasmos da carne mas, acima de tudo, provém do intercâmbio com as coisas siderais. Pergunta: mas pressupomos que essa atitude irregular do homem, no tocante às suas relações sexuais, merece a censura dos espíritos regrados. Não é assim? Ramatiz: não nos cabe censurar o terrícola pela sua contradição sexual, pois isso ele o faz na tentativa de encontrar o melhor para si. Em senda confunde o prazer do corpo efêmero com o prazer do espírito eterno. Tomamos a repetir-vos, isso é devido à sua imaturidade espiritual. O corpo físico é o instrumento de que a alma se serve para lograr o seu aperfeiçoamento, assim como o aluno alfabetiza-se e adquire o conhecimento através do material escolar. Obviamente, se o homem aberra do uso do seu organismo carnal, que é o seu banco escolar educativo no mundo físico, não só se candidata às enfermidades comuns terrenas, como ainda impregna-se dos fluidos inferiores da animalidade, que o isolam cada vez mais da inspiração do alto. Principalmente o médium, que é a ponte sensível e o instrumento de relação entre a matéria e o visível, destinado a cumprir o serviço espiritual a favor do próximo e de si mesmo, precisa proteger-se da infiltração inferior e poupar o seu corpo físico para o êxito de sua tarefa incomum. Todo gasto excessivo de forças sexuais destrói os elementos preciosos da vida psíquica, responsáveis pela ligação entre o mundo superior e a terra, por cuja falta o homem é empurrado cada vez mais para o submundo do instinto animal inferior. Em sentido oposto, a economia e o controle das energias sexuais, quando disciplinadas pela mente, beneficiam extraordinariamente o médium. O fluido criador, quando acumulado sem a violência da contenção obrigatória, purifica-se pelo contato com as vibrações apuradas do espírito. Esse magnetismo vitalizante, poupado das glândulas sexuais, depois funde-se ao fluido superior emanado do chakra coronário, irriga o cérebro e clareia a mente, despertando a função da glândula pineal à altura do chakra frontal e favorecendo a visão psíquica do mundo interior. Os abusos da prática sexual enfraquecem o cérebro, pois tanto o homem como a mulher exteriorizam a parte positiva e negativa da força sexual, que os órgãos responsáveis usam para a procriação. A maior parte das criaturas ignora que certa porcentagem dessa força constrói e alimenta o cérebro, por cujo motivo seu gasto excessivo pode afetar a memória e retardar o raciocínio, enquanto o bom uso purifica as emoções e os pensamentos. Certas criaturas que abusam de afrodisíacos para multiplicar a prática sexual, em geral terminam enfermiças, imbecilizadas e retardadas, apresentando as síndromes parkinsonianas, devido ao esgotamento dos fluidos sexuais imprescindíveis à nutrição das células cerebrais. Mas é necessário considerar que a castidade não pode ser fruto de uma reação exclusiva da mente,
pois refreando as atividades do corpo, de modo algum o espírito consegue resolver um problema que só desaparece pela sua melhoria espiritual. Toda a virtude deixa de ser virtude assim que a criatura delibera cultivá-la como algo à parte de si mesma, e que ainda exige vigilância contínua para se manter constante. O homem que procura ser modesto e, para isso, vigia todos os seus atos, preocupado em não decepcionar o próximo, na verdade termina cultivando a vaidade de ser modesto. Da mesma forma, não vos tomareis castos porque cultivais a castidade, mas isso sereis quando, pela renovação íntima do vosso espírito, então fordes castos sem vos preocupardes em ser castos. A contenção sexual forçada não passa de uma deliberação artificial e inútil, que acumula as energias procriativas mas não as extingue. E acumular não a libertação, mas apenas transferência obrigatória de ação, tal como sob a tranquilidade aparente da panela de pressão esconde-se o vapor perigoso do seu interior. Algumas criaturas que depois de certo tempo abandonam os conventos e as instituições onde se costuma sufocar o desejo sexual e se anatematiza o mundo profano, por vezes tornam-se bem piores do que aquelas que não fazem restrições morais. Elas apenas se continham, impedidas nos seus desregramentos e deslizes então recalcados pelo preconceito do ambiente em que permaneciam. Mas, assim que romperam as amarras das convenções religiosas ou da moral compulsória, mergulharam violentamente na tempestade sensual, que já lhes rugia na intimidade descontrolada da alma. Pergunta: poderíeis nos dizer se a libertação do sexo, na matéria, basta para elevar o espírito às esferas espirituais, isentando das reencarnações físicas? Ramatiz: o sexo ainda é a última porta a fechar-se para o homem que procura libertar-se do ciclo doloroso das reencarnações físicas, o que só conseguirá, já o dissemos, quando se toma casto, mas sem a preocupação doentia de ser casto. Isso será fruto natural do seu aprimoramento espiritual, em vez de forçada sufocação da chama interior, que persistirá latente sob as cinzas da vontade imposta draconianamente. A castidade forçada é o cérebro terrível que ainda mais excita o desejo insatisfeito e acicatamente incontrolada. Somente compreendida como processo procriativo, e não como desejo reprimido, a contenção sexual beneficia o homem e principalmente o médium, extinguindo-lhe a ansiedade da relação física. O desejo lúbrico deverá desaparecer pela compreensão consciente de que o ato sexual, antes de ser uma ação prazenteira, é função biológica de reprodução na matéria. Oxalá o médium bem-intencionado já se dê por satisfeito com as suas relações conjugais, evitando as aventuras condenáveis fora do lar e as ligações deprimentes com o psiquismo torturado das infelizes mercadores da carne. Os prostíbulos, sob qualquer hipótese, são cisternas de fluidos intoxicantes, os quais aderem à tessitura delicada do perispírito, criando condições eletivas para atuar os obsessores e os vampiros egressos das sombras do astral inferior. O médium que se entrega às aventuras sexuais menos dignas transforma-se no traço de união entre o astral trevoso e o lar em que vive, carreando para este as emanações nocivas e as perturbações, que são frutos do seu mau comportamento sexual. Os miasmas, os bacilos e vírus psíquicos da degradação do sexo terminam por povoar-lhe o ambiente familiar, ali instalando-se a enfermidade, a angústia e a desarmonia que caracteriza as noitadas tristes e trágicas dos ambientes de prostituição. Mas é evidente que só a libertação do sexo, na matéria, não basta para elevar o espírito às esferas espirituais, caso ele ainda esteja algemado à crueldade, à vingança, à cupidez ou avareza, o que ainda o põe em sintonia com o astral inferior. Capítulo 28 – Aspectos psicológicos das encarnações de apóstolos e líderes do cristianismo. Pergunta: que dizeis sobre certos médiuns ou confrades espíritas que se acreditam à reencarnação de apóstolos ou destacados líderes do cristianismo? Ramatiz:
Não é impossível a hipótese de alguns apóstolos ou discípulos de Jesus encontrarem-se encarnados no Brasil. Não há dúvida de que muitos seguidores e contemporâneos de Jesus regressam mais tarde à carne, a fim de fazerem brotar as sementes cristãs lançadas há 2000 anos. Alguns deles assim o fizeram para conseguir melhor graduação espiritual, pois não houve o milagre de se verem transformados instantaneamente em seres angélicos, apenas porque conviveram à sombra do sublime Rabi. Frequentando novamente a escola terrena, é evidente que eles também assumiram outras configurações humanas e viveram personalidades e raças diferentes daquelas com que a história sagrada os consagrou no advento do cristianismo. Malgrado tivessem sido outrora os apóstolos Tiago, Bartolomeu, Simão, Felipe, João ou André, mais tarde tiveram de retornar à terra assumindo posições de realce ou de serviço humilde e anônimo no vosso mundo. Sob outros nomes, algumas vezes destacaram-se no cenário material em serviço redentor, tal como lhes aconteceu na Judéia sob a orientação do Divino Amigo. Mas muitas vezes só o mundo espiritual chegou a conhecer-lhes a obra meritória e louvou-lhes o devotamento ao bem. Alguns em novas encarnações talvez se chamaram José, Giacomo, Stanislau, Hans, Jacame ou Jean, vivendo personalidades humanas de menos importância para o mundo, mas de profunda influência na transformação dos seus próprios espíritos. Que importa a configuração provisória da personalidade terrena no mundo físico, quando só o conteúdo espiritual definitivo é que diploma ao ser para as glórias da vida angélica. Pergunta: no entanto, conhecemos bons trabalhadores espíritas que intimamente acreditam ter sido alguma dessas personalidades históricas do cristianismo, mas que estão certos de não terem habitado a terra depois de sua última existência apostolar. Que dizeis? Ramatiz: é certo que na área da experimentação espírita ainda enxameiam as reencarnações de Marcos, João, Mateus, Felipe, Tiago, Lucas, João Batista ou Paulo de Tarso, assim como as de Verônica, Marta, Maria Madalena etc., que se sentem investidos de novas tarefas messiânicas na reviviscência do cristianismo. Muitos deles vivem inquietos e ansiosos, aguardando o momento sublime em que a luz súbita deverá eclodir-lhes no espírito e lançá-los pelo mundo em defesa dos postulados de Jesus. Pedro, o apóstolo, Paulo de Tarso ou João Batista, que se supõem reencarnados na atualidade, também se esforçam para não trair a mesma índole, o mesmo temperamento e a contextura psicológica com que a história sagrada os pôs em evidência no passado. Assim, embora vivendo outras personalidades emolduradas no século atômico, os novos Pedros reencarnados também são sisudos. Os Paulo de Tarsos são dinâmicos e amigos das epístolas, tentando as peregrinações exaustivas para sustentar o alicerce do novo movimento salvacionista. As novas cópias de João Batista, o precursor do Mestre, guardam a mesma severidade de outrora e anatematizam os pecados do mundo moderno, tal como fazia esse grande e austero espírito. No entanto, os estudiosos sensatos e argutos da fenomenologia mediúnica surpreendem-se confusos, descobrindo que, embora todos os velhos seguidores de Jesus se mostrem reencarnados na atualidade, eis que, paradoxalmente, ainda continuam a baixar nas sessões espíritas, manifestando a mesma personalidade da época do advento do cristianismo. Paulo de Tarso, Pedro, Marcos, João Evangelista, Lucas, Madalena, João Batista, Estevão, Felipe, Tiago, Timóteo, e outros pioneiros da obra do Cristo Jesus, tanto vivem encarnados na terra, cumprindo novas missões à sombra amiga do Espiritismo, como também não cessam de se comunicar pelos médiuns eufóricos dessa preferência espiritual tão honrosa. Deste modo, multiplicam-se, tanto na terra quanto no espaço, os mesmos apóstolos e discípulos de Jesus, deixando perplexos os neófitos espíritas,
que ainda desconhecem a complexidade do mecanismo da mediunidade e ignoram a intervenção fácil da mente indisciplinada na sugestão messiânica. Pergunta: e que dizeis das comunicações mediúnicas, tão comuns em certos trabalhos espíritas, atribuídas a destacados espíritos que lideraram as filosofias ou religiões de outros povos? É viável, por exemplo, a comunicação rotineira, nos centros espíritas, das personalidades de Moisés, Sócrates, Ramakrishna, Maomé, Zoroastro, Platão, Confúcio ou Gandhi, quando se trata de trabalhos mediúnicos do Ocidente? Ramatiz: não é impossível a comunicação, mas, advertimos-vos, seria muito incomum, raríssimo e unicamente em casos excepcionais, porquanto esses líderes de povos e raças têm o seu tempo devotado a empreendimentos coletivos de suma importância. Não justificaria nem os compensaria o deslocarem-se de seus planos siderais para atender assuntos rotineiros da matéria. Eles viveram personalidades adequadas aos costumes, às ideias e às experimentações de sua época tradicional, como espíritos que se lançaram na corrente evolutiva da vida física para atender às necessidades espirituais de raças, povos e coletividades, e não a indivíduos ou grupos isolados. Pergunta: considerando a ternura e o amor que esses líderes espirituais sempre demonstraram para com o seu povo e demais criaturas, não poderiam eles manifestar-se em nossas tertúlias mediúnicas ou espíritas, a fim de também orientar-nos quando estivéssemos sincera e honestamente interessados em nosso progresso espiritual? Não poderiam Buda, Confúcio, Krishna, Platão, Sócrates ou Gandhi trazer-nos ensinamentos espirituais, uma vez que os seus pensamentos e suas obras já se encontram bastante conhecidos e divulgados no Ocidente? Ramatiz: repetimos-vos que, em virtude de o Espírito cósmico de Deus ser a fonte eterna de nossas vidas, cuja individualidade divina se manifesta através das personalidades microcósmicas das figuras humanas, nada é impossível de acontecer no seio do cosmo, onde ele permanece eternamente integrado em sua obra. Se for de proveito espiritual que tais líderes do passado devam confabular convosco no seio dos trabalhos espíritas, não há dúvida de que eles assim o farão debaixo das orientações do alto. Se é de senso comum que o general não deve substituir o soldado na tarefa comum de transmitir o recado singelo de campanha, e o imperador não desce à rua para discutir com o varredor o modo mais prático de empunhar a vassoura na limpeza da cidade, porque, então, os espíritos líderes e instrutores de raças ou povos, submetidos a outros condicionamentos psicológicos e costumes diversos, devem transmitir-vos aquilo que a parentela desencarnada ou os protetores familiares mais afins ao vosso entendimento podem dizer-vos com muito mais êxito. Os espíritos do vosso nível espiritual, portadores de hábitos semelhantes aos do ambiente da vossa experimentação humana, estão muito mais aptos para vos advertirem ou orientarem no plano das necessidades domésticas ou espirituais. As almas que passam pela terra cumprindo atividades incomuns e invulgares, instruindo e orientando o crescimento espiritual de povos e raças, não podem despender o seu precioso tempo na solução de assuntos individuais e corriqueiros. A lei que rege os movimentos de ascensão espiritual também regula na economia do cosmos dispêndios excessivos. Em consequência, mesmo nos intercâmbios mediúnicos a serviço da coletividade, é designado o instrutor espiritual que atue e produz os benefícios de conformidade com a estrita exigência do momento, sem desperdiçar os conhecimentos que os seus ouvintes ainda não podem assimilar. Se considerares ilógica a requisição de Arquimedes para substituir o modesto professor primário e ensinar os princípios rudimentares da aritmética, porque achais sensato que Confúcio, Buda, Zoroastro, Platão ou Gandhi devam abandonar suas tarefas importantíssimas para sugerir-vos o despertamento das virtudes primárias dos vossos espíritos?
Isso será conseguido com melhor êxito pela atuação de entidades ao nível das vossas necessidades ambientais e treinadas na rotina de vossa vida em comum. Os líderes e os guias espirituais da humanidade, após o abandono do corpo físico, ainda continuam influenciando do além o progresso das mesmas raças e povos que lideraram na Terra, cumprindo um programa que muitas vezes é decorrência de séculos de labor. Pergunta: entretanto, nas obras de Allan Kardec existem várias comunicações atribuídas a esses luminares do Senhor. Devemos guardar reserva no assunto. Ramatiz: as comunicações de espíritos de alta estirpe sideral, que se registram nas obras fundamentais do Espiritismo, não significam intervenções acidentais e discutíveis, mas representam as diretrizes doutrinárias e definitivas para o progresso espiritual coletivo. Em vez de comunicações particulares destinadas a orientar indivíduos ou grupos isolados, elas significam o cimento coesível de uma doutrina de orientação espiritual definitiva e destinada a toda a humanidade. Por isso, Hermes, Krishna, Lao Tseu, Zoroastro, Rama, Buda e o Divino Jesus influenciaram-lhe a alma, por algum tempo, embora Kardec tivesse de atuar na França, isto é, no Ocidente, preso a uma severa disciplina científica. Esses luminares do Senhor não foram evocados para atender, em suas mensagens, às trivialidades humanas ou promover soluções fáceis de âmbito doméstico, mas a sua manifestação firmou os postulados da doutrina espírita com o aval do Espírito Superior. Pergunta: porventura poderá causar prejuízos à doutrina espírita o fato de seus adeptos julgarem-se, erroneamente, a encarnação de apóstolos ou de outras personalidades famosas do passado? Os espíritos superiores, quando os vivos aladeiam que são sua reencarnação terrena, poderão sofrer quaisquer dissabores devido a essa emulação? Ramatiz: as personalidades apostolares consagradas pela história religiosa não podem sofrer nenhum prejuízo quando os encarnados supõem-se ingenuamente os seus sósia espirituais. Graças ao seu índice elevado de compreensão das fraquezas humanas, elas são imunes às atitudes censuráveis ou ingênuas daqueles que, querendo imitar-lhes a personalidade do passado, apenas praticam grosseira mistificação. É certo, entretanto, que algumas criaturas, por se convencerem de que foram santos ou apóstolos à sombra de Jesus, beneficiam-se bastante com isso, porque empregam todos os seus esforços e vigiam todos os seus atos, a fim de não desmentirem a linha psicológica do modelo padrão que julgam ter sido outrora. Pergunta: poderíeis nos esclarecer melhor esse assunto? Ramatiz: os seres que se julgam a nova encarnação de Paulo de Tarso procuram ser dinâmicos, decididos e corajosos, assim como era o apóstolo dos gentios. Alguns encetam tarefas e peregrinações fatigantes para divulgar os postulados do Espiritismo, porque o creem realmente como o cristianismo redivivo, em que devem compartilhar, tal como em sua suposta vida messiânica do passado. À semelhança da atividade dos apóstolos e discípulos de Jesus, eles também dispersam-se pelos vários recantos da terra em que nasceram, a fim de cumprir as missões que lhes foram designadas pelo alto. Daí, pois, o motivo por que os pressupostos apóstolos ou santos reencarnados repetem como cópia carbono os mesmos gostos, gestos e temperamentos dos seus modelos pretéritos. Assim, pois, os novos João Batistas também são sisudos, excomungam a riqueza e os prazeres deletérios. Há os que deixam crescer a barba e os cabelos e a sua linguagem áspera condena as paixões do mundo, tal como fazia o severo precursor do Divino Mestre. Os Marcos, Mateus ou Lucas devoram páginas do Evangelho e procuram senhorear-se do conteúdo que julgam ter redigido outrora, habilitando-se para citar qualquer versículo esclarecedor a qualquer momento. Alguns ainda oferecem resistência contra a ideia íntima ou sugestão alheia de terem sido este ou aquele contemporâneo de Jesus. Mas, quando chegam a aceitar tal situação, já não o fazem por sua exclusiva culpa,
Porém, devido à precipitação de muitos companheiros invigilantes, que aliciam coincidências e ajustam semelhanças de temperamento, trabalho e objetivos, convencendo-os de que são realmente o espírito apostolar. É o que acontece também com referência à provável reencarnação de Allan Kardec, pois só no Brasil dezenas de lidadores espíritas presumem-se a reencarnação do espírito do codificador do espiritismo. Justamente porque Allan Kardec deveria retornar à carne em princípios deste século, conforme predisse em certa obra, alguns próceres espíritas,